e verdade. Entre o judaísmo e o cristianismo havia pouco mais que a ligação profética do advento do Messias. O espírito do judaísmo era, em muitos sentidos, contrário ao do cristianismo. O rompimento entre os dois se fazia inevitável e necessário. Mas, entre o cristianismo e o espiritismo não existe esse antagonismo. Pelo contrário, o que existe é a mais perfeita unidade espiritual. Todos os princípios fundamentais do cristianismo, que realmente caracterizam o ensino evangélico, estão presentes no espiritismo. E as únicas diferenças entre o que conhecemos por tradição cristã e o que o espiritismo ensina decorrem dos elementos estranhos que se misturaram àquela tradição, ao longo dos séculos. O fato de ter havido essa mistura, entretanto, não representa uma quebra no desenvolvimento do processo histórico do cristianismo. E tanto não representa, que a promessa do Consolador já encerrava a previsão dessa mistura. A verdade é que o cristianismo, como processo de transformação substancial do homem e do mundo, exige, para o seu desenvolvimento, uma sucessão muito mais complexa de fases evolutivas do que todos os demais processos que conhecemos. Essa complexidade leva os estudiosos, no desejo natural de simplificá-la, a negarem a unidade da linha evolutiva do cristianismo. A melhor maneira de compreendermos o desenvolvimento do cristianismo é a que nos oferece o próprio Evangelho, na parábola do semeador. Jesus a desenvolveu até as últimas consequências, quando se referiu à necessidade de que o grão de trigo morra na terra, para germinar. O cristianismo segue exatamente essa linha de desenvolvimento que podemos acompanhar no crescimento do trigo. Os ensinos de Jesus, lançados à terra dos corações e das consciências, germinaram como uma semeadura de trigo. Mas, para que houvesse germinação, esses ensinos tiveram de morrer, de se desfazer na terra. Depois, brotaram como hastes frágeis e tenras, a igreja primitiva, e cresceram, adquirindo volume e força. Mas, para isso, absorveram os elementos do solo e do ar, integrando-se no seu corpo. E, assim como um pé de trigo é completamente diferente da semente de que proveio, assim o corpo do cristianismo se diferenciou profundamente dos ensinos que originaram. Todavia, quando o trigal chega ao termo do seu desenvolvimento, começa a dar flores que, por fim, se transformaram em espigas e, destas, surgem os grãos perfeitamente semelhantes àqueles que foram plantados. Quem não se lembra das palavras de Jesus a respeito? Pois é assim que vemos, no próprio Evangelho, a melhor e mais perfeita descrição do processo histórico do cristianismo. O Espiritismo procede da tradição cristã, da mesma maneira que o trigo procede do trigal, por mais que os grãos sejam diferentes da haste que os gerou. As condições históricas que o cristianismo teve de enfrentar, para se desenvolver, assemelham-se às condições misológicas em que o trigo se desenvolve. Vencidas essas condições, o cristianismo chega, ao nosso tempo, àquela fase anunciada por Jesus à mulher samaritana, em que Deus não será adorado no templo de Jerusalém, nem no Monte Garazim, mas em espírito e verdade. 28. Luz interna clarear atitudes, em vez de cartaz de propaganda. Posição dos espíritas em face das disputas eleitorais. As chamadas candidaturas espíritas. Papel do espírita na política. O que ensinam os fatos e as experiências. Às vésperas de pleitos eleitorais começam a aparecer as candidaturas espíritas, assim como aparecem as de outras correntes religiosas. Muitos confrades acham que os espíritos não podem e nem devem ficar alheios ao movimento político. Alguns chegaram, mesmo, a pensar na organização de movimentos espíritas com fins políticos e, no Rio de Janeiro, acaba de aparecer uma liga eleitoral espiritualista, mais ou menos nos moldes da Liga Eleitoral Católica. É curioso que essa liga se chame espiritualista. Revela, com isso, uma ambição eleitoral que vai um pouco além do âmbito puramente espírita. Diante de tudo isso, não é de estranhar que alguns amigos nos interpelem a respeito do assunto. E à maneira do que já fizemos nos anos anteriores, em outras vésperas de eleições, não temos dúvida em declarar que continuamos firmemente anti-eleitoreiros.
Ainda agora, no 2 Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas 5, que se realizou nesta capital, assumimos posição contrária à tese do confrade Eurípides de Castro, sobre questões políticas. Porque entendemos que o Espiritismo tem a sua missão própria, a sua tarefa específica, que não se confunde nem deve confundir-se com a tarefa das organizações políticas. Não queremos dizer que o Espiritismo nada tenha com a política. Pelo contrário, entendemos que a sua missão universal abrange, também, esse plano das atividades humanas. No entanto, a sua função é a luz que ilumina o panorama político e, não, de hoste se infiltrar no mesmo. No dia em que arregimentarmos os espíritas para a política, estaremos ameaçando a pureza e a integridade do movimento doutrinário. Temos de lutar pelo esclarecimento dos corações e das consciências, pela orientação das almas no caminho da verdade. Através dessa luta é que poderemos contribuir para a elevação do nível político. As criaturas esclarecidas e orientadas pelo Espiritismo, chamadas para as lutas políticas, levarão até elas a luz dos princípios doutrinários. Fora disso, não vemos senão eleitoralismo à sombra da doutrina. A experiência nos tem provado a exatidão desse ponto de vista. Quantos candidatos espíritas surgiram em eleições passadas, para se perderem depois de eleitos, para si mesmos e para o movimento? Por outro lado, quantos espíritas conscientes, zelosos da pureza doutrinária, evitando misturar uma coisa e outra, fizeram política, de acordo com a própria vocação, e conseguiram excelentes resultados. Uns, apresentando-se indevidamente como candidatos espíritas, conquistando eleitores nos meios doutrinários, atirando o espiritismo no caldeirão das lutas eleitorais, acabaram acomodados na carreira política. Outros, pelo contrário, evitando confusões, candidatando-se como simples cidadãos, tendo escrúpulo em atirar o espiritismo na fogueira política, foram mais capazes de manter, depois, no torvelinho das disputas parlamentares, a firmeza de seus princípios. Parece demonstrado pelos fatos, pelas experiências, que o envolvimento do espiritismo em política revela pouco amor à doutrina, pouco zelo pelo movimento doutrinário, ou quando nada, pouco discernimento por parte dos chamados candidatos espíritas. O verdadeiro espírita, plenamente consciente de suas responsabilidades doutrinárias, não explora a sua posição religiosa para fins eleitorais. Candidatando-se, por este ou aquele partido, de acordo com as suas preferências, o faz como cidadão. O Espiritismo lhe servirá de guia, de luz interna a clarear-lhe as atitudes e deliberações, mas não de isca eleitoral. Porque ele sabe que o Espiritismo deve pairar acima das tricas e futricas das agitações políticas, eivadas de interesses mesquinhos e transitórios, num mundo onde os homens ainda não atingiram o plano evolutivo em que a política se transforma em atividade fraterna. Somos, pois, contrários às impropriamente chamadas candidaturas espíritas. O Espiritismo não tem candidatos, o movimento espírita não é um movimento eleitoral. Isso não impede que os espíritas se candidatem e que eleitores espíritas prefiram votar em espíritas. Mas, parece-nos de bom alvitre que os eleitores espíritas se precavenham contra os que se apresentam como candidatos espíritas, sem o menor receio de exporem o espiritismo e o movimento doutrinário às lutas políticas, na defesa de suas intenções ou ambições pessoais. 29. Importância da obra de Kardec e sua significação no momento. Aniversário do nascimento do codificador, meio século de preparação, para o cumprimento de sua tarefa, as pesquisas psíquicas de ordem científica, em nossos dias. A data de 3 de outubro é comemorada pelos espíritas em todo o mundo, por assinalar o nascimento de Allan Kardec, na cidade de Lyon, na França, no ano de 1804. Meio século correu sobre essa data, antes que o espiritismo surgisse no mundo. A criança que nasceu em Lyon, numa família tradicional de magistrados franceses, recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail e, ao contrário dos seus ascendentes, não seguiu a carreira da família. Estudou medicina, mas também não seguiu essa carreira.
Preferiu a pedagogia, em que se destacou como discípulo de Pestalozzi, e por numerosas obras didáticas, largamente adotadas nos cursos franceses. É curioso notar-se que o professor Denisard Rivail somente começou a se interessar pelos fenômenos espíritas aos 50 anos de idade, ou seja, em 1854 e, somente em 1857, publicou o primeiro livro doutrinário. Esse livro, aliás, tornou-se a pedra angular do Espiritismo, a obra fundamental da doutrina. Foi a partir desse livro, o Livro dos Espíritos, que a doutrina começou a existir. Antes dele, só existiam os fenômenos e interpretações diversas dos mesmos. Kardec estruturou o Espiritismo e deu-lhe um nome, criando para isso uma palavra especial, um neologismo da língua francesa, que logo mais era traduzido para todas as línguas. A palavra Espiritismo é uma criação de Kardec, que a divulgou pela primeira vez ao publicar o referido livro. Durante 50 anos, portanto, o professor Denisard Rivail preparou-se para o cumprimento da missão que lhe cabia na Terra. As pessoas que criticam esse fato, afirmando que Kardec só na velhice se lembrou dos fatos espíritas, esquecem-se de que as grandes tarefas exigem amadurecimento dos seus responsáveis. Também Jesus viveu 30 anos na obscuridade, preparando-se para a pregação do reino, que só realizou nos 3 últimos anos de sua vida. Denisard Rivail estudou, desde muito jovem, magnetismo e hipnotismo, aprofundando-se no conhecimento dessas matérias, que muito lhe serviram, mais tarde, para compreender a natureza dos fenômenos espíritas. Por outro lado, os seus estudos de medicina e de pedagogia muito contribuíram para a posição objetiva e serena que tomou diante da fenomenologia espírita, não se deixando levar por conclusões apressadas, em nenhum momento. A obra de Kardec provocou reações imediatas em vários setores do mundo cultural da época. As duas reações principais partiram da esfera religiosa e da esfera científica. De lado a lado havia grandes interesses em jogo. Kardec contrariava numerosos dogmas religiosos e abalava princípios fundamentais das ciências. Homens, como William Crookes e Alfred Russel Wallace, seriam convocados a se pronunciar a respeito dos fenômenos espíritas, a fim de liquidarem, com a sua imensa autoridade científica, a nova superstição. Mas, assim como na esfera religiosa houve sacerdotes e ministros que preferiram romper com suas igrejas a negar evidência dos fatos espíritas, assim também, na ciência, Crookes, Wallace e outros, preferiram, honestamente, a verdade. Essa atitude corajosa de vários luminares da ciência e da religião não foi suficiente para impedir a onda de ataques ao espiritismo e, portanto, a Kardec e sua obra, que até hoje continua a rolar sobre o mundo. As instituições humanas são dotadas do mesmo instinto de conservação que caracteriza os homens. Reagem com energia diante de tudo aquilo que possa ameaçar-lhes a estrutura. Mas o espiritismo dispunha, por sua vez, de energia suficiente para enfrentar a luta, e prosseguiu. Kardec fechou os olhos para a vida física, a 31 de março de 1869, próximo aos 65 anos de idade. Mas, já nesse tempo, a sua obra constituía um sólido e grandioso monumento, conhecido em toda a terra. E, após a sua morte, sua mulher, Amélie Baudet, e seus discípulos, prosseguiram na luta, que mais tarde seria dirigida mundialmente por um novo leão, ou seja, por Leon Denis, o sucessor de Leon Denisard, na direção espiritual e intelectual do movimento doutrinário. O Espiritismo é, hoje, uma doutrina vitoriosa. No terreno da religião, impôs-se mundialmente como uma religião de bases científicas e, portanto, racionais, que não se apoia em dogmas metafísicos, mas em princípios demonstráveis. No terreno da ciência, apesar do materialismo dominante nos meios científicos, impôs a realidade dos fenômenos em que se apoia e determinou o aparecimento de disciplinas importantes, como a metapsíquica, de Charles Richet, e a parapsicologia, de José Perrine, hoje admitidas nos currículos universitários.
com o natural desenvolvimento dos estudos parapsicológicos ou, ainda, da chamada ciência psíquica inglesa, de que o professor H. Price, de Oxford, é um dos expoentes na Inglaterra, e o professor Bjorken, de Uppsala, um sério investigador na Suécia, os princípios espíritas serão reconhecidos dentro de alguns anos pelos meios científicos mais adiantados. E Kardec, então, terá o reconhecimento que o mundo lhe deve, pelo muito que fez em favor da libertação espiritual do homem e da evolução do nosso planeta. 30. Conquista de Marte. O problema da conquista de outros planetas, pelo homem, depende da nossa maneira de encarar o universo. Se pensarmos que os corpos celestes são divinos, como pensavam os antigos, tudo se complica. Mas se pensarmos, segundo o ensino Espiritismo, que a Terra é um corpo celeste como qualquer outro, a questão se reduz às possibilidades materiais de aproximação e pouso de nossos instrumentos nos outros planetas. Não há limites para o homem no universo, a não ser os determinados pelo seu grau de evolução. O homem da Terra, nas condições físicas do nosso planeta, só pode atingir outro mundo que esteja no mesmo plano material do nosso. O Espiritismo ensina que há diferentes graus de densidade física na constituição dos mundos. Os espíritos disseram a Kardec que o planeta Júpiter, por exemplo, apesar de pertencer ao nosso plano material, tem uma constituição mais sutil que a nossa. As investigações astronômicas atuais parecem confirmar, de certa maneira, essa indicação. Se assim for, é evidente que uma nave espacial terrena terá dificuldades ou estará impossibilitada de pousar em Júpiter. Estamos diante de um limite para as nossas ambições, mas esse limite poderá ser superado pela nossa evolução no futuro. A teoria espírita da pluralidade dos mundos habitados é bastante coerente e concorda com as teorias científicas sobre a diversidade dos estados da matéria no cosmos. Nenhum cientista, jamais, tentaria enviar criaturas humanas para um mundo em estado gasoso ou de ignição. Marte é considerado de constituição física semelhante à da Terra, como Vênus. Mas Vênus se torna inacessível, em virtude de suas condições atmosféricas e de suas extremas variações de calor. O homem pode atingir Vênus e pousar no planeta, mas não suportaria o seu clima. Em Marte, ao que parece, as coisas podem ser diferentes. No tocante à condição evolutiva de Marte, se é inferior ou superior à da Terra, é questão que o Espiritismo não resolve doutrinariamente. Kardec refere-se a teorias transmitidas por certos espíritos e que ele considerava lógicas, aceitáveis. Mas sempre acentuou que não passavam de teorias e acrescentou que o Espiritismo não deve ir além dos seus objetivos, que são espirituais e não materiais. Basta ler com atenção os textos a respeito para que o assunto se esclareça. Aliás, Kardec advertiu que não devemos tratar com os espíritos de assuntos que estejam fora dos objetivos conceptuais e moralizadores do Espiritismo. 31. Desenvolve-se a ciência positiva nos rumos da concepção espiritual. Explicação da atitude materialista, a teimosia teológica da Idade Média e a teimosia científica de hoje. O espírito é a meta natural do desenvolvimento científico. A comprovação científica dos fenômenos espíritas parece cada vez mais difícil, pois a ciência moderna tende cada vez mais a encarar esses fenômenos como de origem puramente material. Sempre que tenho a oportunidade de conversar sobre espiritismo com uma pessoa dotada de cultura científica, sinto-me desolado com a série de argumentos de que essas pessoas se utilizam, para negar a possibilidade da sobrevivência. Não sei como o senhor pode alimentar tanta esperança na espiritualização da ciência. De fato, a obstinação materialista dos nossos meios culturais é qualquer coisa de espantar. Não passa, entretanto, de uma teimosia facilmente explicável por uma lei descoberta pela própria ciência moderna, a lei da inércia. Ao findar-se a Idade Média, ocorria fenômeno semelhante, mas em sentido contrário. Os homens avançados, que defendiam a experiência científica contra o dogmatismo eclesiástico, sentiam-se poucos e fracos, diante da avalanche de crentes e fanáticos dos meios culturais.
Foi dificilmente que a mentalidade científica se impôs, vencendo a teimosia teológica. O que hoje se verifica, não é mais do que a resistência da teimosia científica. Tendo se acostumado a pensar de maneira positiva, os homens não conseguem afastar-se dessa maneira, senão a muito custo. Poderíamos dizer, sem intuito ofensivo, mas apenas para maior exemplificação, empacaram. Para tirá-los dessa nova posição é necessário que empreguemos o fogo e a paciência, como fazem os tropeiros. O fogo está aceso, as labaredas da evidência brilham por toda a parte, nos fatos inexplicáveis. Quanto à paciência, é o que precisamos ter. A reviravolta não será tão difícil, apesar de tudo. Assim como a mentalidade teológica, cultivada durante um milênio, cedeu aos golpes racionais da Renascença, assim também a mentalidade materialista cederá, queira ou não queira, aos golpes de evidência dos fatos espíritas e aos raios de luz da doutrina espírita. Por mais poderosa que seja uma fortaleza, quando arrombamos suas portas, ela está prestes a cair. Por mais sólida que se apresente uma muralha, se eliminamos o alicerce, ela fatalmente virá abaixo. E, no caso da mentalidade materialista dominante na ciência, o curioso é que ela mesma já abriu suas portas à realidade espiritual, ela mesma se incumbiu de minar os próprios alicerces. Por mais que os materialistas argumentem de maneira científica, há sempre um fundo movediço nessa argumentação. Para começar, a ciência mais positiva se baseia numa crença, numa fé. E esta fé é tão indemonstrável, do ponto de vista científico, como a fé religiosa. Todo o edifício da ciência repousa no dogma da ordem universal, equivalente positivo do dogma metafísico da existência de Deus. Por outro lado, a negação do espírito é sempre uma fuga à realidade, alegando os materialistas que a ciência explicará, mais tarde, o que hoje não pode explicar. Atitude semelhante ao do comerciante que diz, fiado, só amanhã. Basta analisar estas coisas, para compreendermos que a espiritualização da ciência é tão inevitável quanto o seu próprio desenvolvimento. É graças a esse desenvolvimento que ela chegará ao espírito, porque sendo o espírito a realidade última, é a meta natural do progresso científico. Os espíritos disseram isso a Kardec há um século. E a previsão dos espíritos vem se cumprindo de maneira inegável em nosso século, quando vemos a ciência obrigada a recorrer a um conceito energético do cosmos, diante da desagregação da matéria, que se desfaz nas mãos dos cientistas como um floco de neve. Que farão eles, daqui a pouco? 32. Por um homem veio a ressurreição. A ressurreição de Jesus, que é hoje celebrada no mundo cristão, foi sempre considerada, pelos céticos e materialistas, como uma lenda de origem mitológica. Mas, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios, colocou o problema em termos naturais. Jesus não ressuscitou de maneira excepcional, gozando de um privilégio divino, mas de maneira natural, obedecendo à lei da ressurreição, que preside a todas as mortes na terra. Entre as várias afirmações de Paulo, nesse sentido, que encontramos na referida epístola, destaca-se a seguinte: por seu sentido simbólico, é visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Capítulo 15, versículo 21. Paulo se refere a Adão, que na simbologia bíblica deu à espécie humana a morte pelo pecado e a morte corporal. No início, temos Adão, que nos deu a morte, mas no fim, temos outro homem, Jesus Cristo, que nos traz a ressurreição. Este sentido universal da ressurreição não foi compreendido pelas religiões cristãs. Todas elas se confundiram com a ideia do juízo final e firmaram o dogma da ressurreição do corpo. Nesse caso, a ressurreição de Jesus se tornava uma exceção, um fato sobrenatural. Paulo percebia essa confusão no seu tempo e já advertia, como vemos nos versículos 35 a 49, do capítulo citado, insensatos. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Explica, então, a parábola do grão de trigo, declarando taxativamente no versículo 42, pois assim, também, é a ressurreição dos mortos.
semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. E, logo mais, no versículo 44, esclarece, semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também espiritual. Este ensino de Paulo já havia sido dado por Jesus, mas ninguém o entendera. Só depois de 18 séculos e meio o Espiritismo viria a restabelecer a verdade ao ensinar que temos outro corpo, o perispírito, corpo do Espírito que, segundo Paulo, é o corpo da ressurreição. Morremos, nosso corpo carnal é enterrado, mas ressuscitamos, a seguir, no corpo espiritual. Jesus ensinou essa lei natural por duas maneiras, explicando-a oralmente e, dando mais tarde o exemplo vivo da sua morte e ressurreição. Hoje, os próprios materialistas, através da ciência, estão verificando essa verdade. Ainda agora, como noticiamos neste programa, os cientistas russos descobriram e puderam ver, através de lentes especiais, o corpo espiritual do homem, a que deram o nome de corpo bioplásmico. Os tomés modernos da ciência vão tocar as chagas da verdade. Resta ver se os tomés das religiões cristãs farão o mesmo ou continuarão presos aos seus dogmas. A Páscoa é a Páscoa de ressurreição universal. Assim, como a morte veio por Adão, a ressurreição veio por Jesus. Dois homens não mitos nem deuses, dois homens de carne e osso, colocados no princípio e no fim da revelação, proclamam nas Escrituras a verdade espírita que outro homem, Kardec, anunciou aos tempos modernos: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, essa é a lei. 33. Duas meninas responderam às perguntas do professor. E das respostas surgiu a Bíblia de uma nova revelação. Os espíritos escreviam por meio de uma cestinha, com um lápis adaptado às meninas Boldin e o espiritismo. Duas meninas, Júlia e Caroline Boldin, de 14 e 16 anos de idade, respectivamente, foram as médiuns de que o professor Denisard Rivail se serviu para elaborar a obra que publicaria com o título de O Livro dos Espíritos, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Mas, o mais curioso é que essas meninas não trabalharam como médiuns escreventes, no sentido que hoje atribuímos a essas palavras. Trabalharam, antes, como médiuns de efeitos físicos, pois não eram elas que escreviam, mas a cesta de bico, sobre a qual tão somente colocavam as mãos. Os fenômenos espíritas tinham invadido o mundo, para sacudi-lo do torpor materialista em que ele mergulhava. As mesas girantes haviam se transformado num passatempo habitual das rodas sociais. Ninguém atribuía grande importância a um fenômeno corriqueiro, a uma simples distração. Mas o professor Denisard Rivail era um espírito sério, investigador, acostumado a procurar sempre o fundo das coisas, não se contentando apenas com as aparências. Depois de se interessar pelo problema das mesas girantes, passou a frequentar o lar da família Boldin, onde as duas meninas serviam de médiuns. Nas reuniões que se faziam, sua presença modificou o teor das reuniões que, de brincalhonas e galhofeiras, passaram a um elevado grau de seriedade. O professor Rivail comparecia às sessões com perguntas anotadas, que ia propondo aos espíritos. E estes, por meio da cesta de bico, passavam a respondê-las. Perguntas sobre filosofia, teologia, cosmologia, psicologia, ética, biologia. As respostas eram lacônicas e precisas. Revelavam a capacidade e a elevação intelectual de quem as dava. As meninas não poderiam respondê-las, em hipótese alguma, pois não tinham maturidade mental para tanto e, muito menos, a cultura suficiente. O professor Rivail não aceitava pura e simplesmente as respostas, mas gostava de examiná-las, refutá-las, debatê-las com os seus interlocutores invisíveis. Estes, por sua vez, incentivavam-no à discussão. Queriam que os assuntos fossem, realmente, esclarecidos. Pensemos um pouco na grandeza e no mistério desta cena. Um dos homens mais cultos do século passado, médico 6 e pedagogo, na sala de reuniões da família Boldin, interpelando uma pequena cesta de bico, presa ao alto por um cordel, e que se movia escrevendo,
sob a suave pressão das mãos de duas meninas em transe. Lembremo-nos de que as respostas dadas pela cesta iriam constituir a obra fundamental do Espiritismo, um dos livros mais combatidos e discutidos do mundo, mas cuja estrutura doutrinária permanece intacta através dos anos. Lembremo-nos ainda de que muitos dos princípios desse livro, antes criticados pelos doutos, já são hoje aceitos pela ciência. E, então, compreenderemos a importância das reuniões mediúnicas da família Boldin. Mas, não foi apenas com as duas meninas que o professor Rivail trabalhou, na preparação da sua obra. Mais tarde, outra menina, a senhorita Japete, também serviu-lhe de médium. E, além disso, a conselho dos próprios espíritos, o professor Rivail submeteu as respostas à verificação de outros médiums, controlando-as, sempre, com o maior rigor. Muitas respostas contrariavam as suas opiniões. O professor as discutia com os espíritos, examinava os argumentos contrários e só as admitia ao ver-se vencido no campo raso da lógica. O livro foi escrito, assim, por meio de ditado dos espíritos superiores, através de médiuns da mais admirável pureza, e sob o rigoroso controle do bom senso e da cultura do professor Rivail. Esse livro, que encerra a doutrina dos espíritos, completou 102 anos de sua publicação, a 18 do corrente 7. No mundo inteiro, os espíritas comemoraram a efeméride. Em São Paulo, o Clube dos Jornalistas Espíritas promoveu uma semana de conferências a respeito, com a participação de oradores do Rio e Niterói, como Pereira Guedes e Carlos Embaçaí. Publicado, há um século, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos antecipou muitas conquistas do pensamento que já agora estão realizadas, mas antecipou ainda outras que, somente mais tarde conseguiremos atingir. Felizes os que podem viver no futuro, compreendendo e amando esse grande livro, mensagem de amor do mundo espiritual às criaturas terrenas. 34. Uma fábula do terceiro milênio divulgada no meio espírita. Desejávamos iniciar, hoje, a série de estudos bíblicos 8 que prometemos domingo passado. Mas um problema urgente nos obriga a protelar esse início. Precisamos, a instâncias de confrades que sentem, nas suas próprias instituições, a influência negativa de mais um livro pseudo-espírita, enfrentar esse problema. E à maneira do que já fizemos com os livros de Ramatiz, aqui estamos para advertir aos confrades contra uma obra de mistificação mediúnica, que vem se infiltrando em nosso meio. A opinião a respeito não é apenas nossa. Como no caso de Ramatiz, esse livro foi analisado por outros confrades, de maneira criteriosa. A opinião desses irmãos coincide com a nossa. Trata-se do livro O Terceiro Milênio, psicografado por Aissur Fayad, atribuído ao espírito de Irmão X, e lançado pela editora Nova Era, desta capital. Desde o prefácio, estamos diante da mistificação. Não é André Luiz quem o apresenta, mas um pseudo-André Luiz. A seguir, temos uma sequência de profecias ingênuas, tipo de ficção científica, em estilo trágico, a que sucede a descrição de um utópico paraíso terreno. Uma espécie de apocalipse moderno, com a destruição total da civilização, a volta do homem à vida primitiva e o aparecimento da Jerusalém Celeste. O Brasil figura como país eleito, substituindo a nação eleita dos antigos judeus. É tudo tão ingênuo, nesse livro, que pode parecer inofensivo. Mas não é. Os lobos vestem peles de ovelha, para se aproximarem do rebanho incauto. Sua finalidade, como a dos livros de Ramatiz, de Rostaing, de Oswaldo Polidoro e outros que circulam no meio espírita, é ridicularizar a doutrina e afastar os confrades do estudo sério. Já no cristianismo primitivo foi assim. Podemos lembrar a advertência de Paulo em suas epístolas, contra o esquecimento do evangelho para a aceitação de fábulas, de utopias, de mentiras fascinantes. Lembremos, ainda, a advertência de Kardec, no item 306 de O Livro dos Médiuns, quanto ao interesse pessoal que leva os médiuns a servirem de instrumentos para a mistificação. Não é apenas o interesse do dinheiro,
do ganho material, mas, também, o da vaidade pessoal, que transforma bons médiuns em mistificadores. Tenhamos cuidado com as obras mediúnicas. Há muita moeda falsa circulando como boa, pagando muito incenso para médiuns jactanciosos, em prejuízo da doutrina. 35. O que é divinismo? Um grupo de espíritas paulistanos resolveu fundar o espiritismo divinista. Se fundassem apenas o divinismo, não teríamos nada com isso. O espiritismo reconhece a todas as criaturas humanas o direito de pensar como quiserem. Mas o espiritismo também tem o seu direito, que deve ser respeitado. A palavra espiritismo tem uma significação própria. Foi criada por Allan Kardec para designar a doutrina dos espíritos, que não era dele, Kardec, e essa doutrina é a que está em O Livro dos Espíritos. Os que discordam desse livro, discordando dos espíritos que o ditaram e, portanto, do espiritismo, não são espíritas e não podem usar a palavra espiritismo para a nova doutrina que pretendem criar. Segundo afirmam os teóricos da nova doutrina, o espiritismo divinista é o contrário do espiritismo. Porque, ao invés de ser uma doutrina dos espíritos, é uma doutrina de Deus, que vem diretamente do Pai Supremo para o seu profeta Oswaldo Polidoro. Esse profeta, por sua vez, se afirma a reencarnação de Kardec e ameaça publicar um livro mostrando centenas de mancadas da sua encarnação anterior. Como Kardec não se dizia ministro de Deus na Terra, e preferia ouvir os espíritos superiores, as mancadas de Kardec são, também, desses espíritos. O mais estranho é que Deus venha agora condenar os seus mensageiros do século passado, que são os espíritos superiores, por terem dado aos homens uma doutrina que, segundo os divinistas, não é divina. Aplica-se ao divinismo a conhecida frase islâmica, assim traduzida: Deus é o único e Polidoro é o seu profeta. Mas acontece que esse Deus único só foi até hoje explicado aos homens pelo Livro dos Espíritos. E vemos nesse livro que Deus não fala diretamente aos homens, porque estes não têm capacidade para ouvi-lo. Deus fala pelos seus verdadeiros ministros, que são os espíritos superiores. Estes espíritos, por sua vez, usam uma linguagem serena e elevada, muito diferente do linguajar grosseiro e agressivo dos falsos profetas, quer da terra, quer da erraticidade. Assim, não é possível admitir-se a divindade dos divinistas. Devemos, ainda, assinalar que Kardec explicou bem claramente o seguinte: a revelação espírita é, ao mesmo tempo, divina e humana. É divina porque provém dos espíritos e é humana porque foi elaborada pelos homens. Basta uma leitura do primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo e o primeiro capítulo de A Gênese para que todo esse problema seja esclarecido. Os divinistas, não tendo lido nenhum deles, acusam o Espiritismo de simplesmente humano e pretendem ser os novos arautos da divindade na Terra. Simples falta de conhecimento do Espiritismo e de um pouco de humanidade para afastar a fascinação das trevas. As revelações divinas, dadas por um determinado profeta, num país, e para um determinado povo, pertencem ao passado. Kardec esclareceu que a revelação espírita veio no momento em que a humanidade amadureceu para compreender a verdade espiritual, encerrada nas alegorias do passado. Amadurecendo intelectualmente, a humanidade fez, através das ciências terrenas, a descoberta das leis de Deus na matéria. Essa é uma revelação humana. O Espiritismo é a síntese dessas duas formas de revelação. Mas os divinistas querem voltar ao passado e fazer de Polidoro um novo profeta individual, portador de uma nova revelação pessoal e local. Como se vê, o divinismo, se conseguisse pegar, representaria uma volta da humanidade aos tempos obscurantistas do crê ou morre. Precisamos compreender isso e orar pelos divinistas e pelo seu profeta. 36. Kardec e a ciência espírita. O espiritismo, como religião, é uma consequência da ciência espírita. A revelação não nasceu da pregação de um Messias ou profeta, mas da pesquisa científica dos fenômenos mediúnicos.
Provada a sobrevivência da alma após a morte, cientificamente provada por Kardec e pelos grandes cientistas do século passado e deste século, que se interessaram pelo assunto, o problema espiritual escapou das mãos dos teólogos e dos místicos, do campo religioso tradicional. Por isso, Kardec se recusou a chamar o espiritismo de religião e o chamou de auxiliar das religiões, porque era a ciência do espírito que surgiu para explicar e esclarecer os supostos mistérios, do suposto mundo sobrenatural das religiões. Quem não compreender isso não está apto a ensinar espiritismo a ninguém. O beato espírita não é espírita, pois não conhece a doutrina e não estuda, não se liberta das superstições e dos erros do seu passado religioso. Pela sua crença ingênua, está sujeito a servir de instrumento a qualquer espírito mistificado e se apresentar como um mestre, missionário, reencarnação de Kardec e outras tolices dessa ordem. Os reformadores da doutrina, encarnados e desencarnados, nada mais são do que indivíduos pretensiosos, extremamente vaidosos, que se deixaram levar por espíritos trevosos, empenhados em semear joio na seara. Nosso meio espírita está cheio de criaturas de boa vontade, ingênuas e bondosas, mas, nem por isso, livres da vaidade. Como Kardec demonstrou, já no seu tempo, esses elementos, quando se fanatizam, fazem mais mal ao espiritismo do que os adversários da doutrina. Porque a ridicularizam, reduzem o espiritismo a uma seita de beatos ignorantes. O espiritismo não é doutrina feita para sábios, mas para todos os que tenham um pouco de bom senso e de humildade. Os sábios também estão sujeitos à mistificação, pois há mistificadores sábios nas trevas, e muitos doutores andam por aí a pregar tolices em nome de um suposto progresso do espiritismo, de sua suposta atualização. Ninguém é professor de espiritismo. Todos somos aprendizes, todos. E, geralmente, maus aprendizes que, quando pretendem ensinar, deturpam a doutrina. As obras de Kardec são a única fonte verdadeira do saber espírita. Quem não ler e estudar essas obras com humildade e vontade legítima de aprender, não conhece o espiritismo. Os que realmente estudam e compreendem a doutrina sentem-se humildes diante da sua grandeza e não pretendem passar por mestres. São colegas mais aplicados que apenas se esforçam para ajudar os companheiros de escola no aprendizado necessário. A obra de Kardec ainda não foi suficientemente estudada. A maioria dos espíritas estudiosos não conseguiu ainda penetrar na essência dessa obra, que não foi escrita para um século, mas, para muitos séculos. Infeliz daquele que pretende ser o mestre de todos. Na verdade, é o cego do Evangelho que conduz outros cegos ao barranco. Precisamos ter muito cuidado para não entrarmos nessas filas de cegos ou nos colocarmos na posição ridícula de cego a guiar cegos. Basta lembrarmos que a ciência espírita só apareceu depois do desenvolvimento das outras ciências, para termos uma ideia da sua complexidade. Só agora os físicos, químicos, biólogos, botânicos, psicólogos, sociólogos e parapsicólogos estão descobrindo que os seus enganos já foram percebidos por Kardec, há mais de um século. Precisamos pensar nisso quando lermos um artigo ou um livro de pretensos mestres que se dizem descobridores da pólvora. Como disse Kardec, um grande sábio pode conhecer muito da sua especialidade, mas é ignorante em espiritismo. Porque só agora as ciências estão começando a entrar no estudo e na pesquisa dos fenômenos espíritas e, assim mesmo, com muitos preconceitos. Da ciência espírita nasceu a filosofia espírita. E, desta, nasceu a religião espírita. Isto foi bem ensinado por Kardec, mas os próprios espíritas ainda não entenderam o ensino, o que mostra o quanto ainda estamos longe da pregoada superação de Kardec. Como em todas as ciências, na ciência espírita a primeira condição para aprendê-la é a humildade. Não se trata da humildade religiosa, que nos leva a tudo aceitar de cabeça baixa, para obtermos a glória eterna. O que revela a contradição dessa humildade egoísta e ambiciosa, mas, da humildade honesta da criatura que conhece os seus limites e não quer passar de pato a ganso. O maior exemplo de estudo sério e humilde do Espiritismo nos foi dado por Kardec. Ele era um sábio filósofo,
pedagogo, médico, mestre em ciências, diretor de estudos na Universidade da França, com suas obras adotadas por essa universidade, continuador da pedagogia de Pestalozzi, pesquisador científico, conhecido pela sua prudência e rigor metodológico, louvado pelos sábios do seu tempo e, com tudo isso, entregou-se ao trabalho espírita com a modéstia socrática de simples aprendiz, de homem que buscava o saber, sabendo que nada sabia. Não lutava para conquistar as glórias terrenas, nem a glória eterna, mas para esclarecer os problemas que até hoje aturdem os homens em todo o mundo. Substituiu o seu próprio nome, de família ilustre e famosa, pelo pseudônimo de Allan Kardec, nome de um druida desconhecido, que vivera no mundo celta. Viveu e morreu na pobreza, caluniado e insultado, respondendo sempre aos seus agressores gratuitos com palavras de esclarecimento e convites ao estudo e à pesquisa em favor da humanidade. Que diferença entre ele e os seus pretensos reformadores, desde o pobre Holstein do seu tempo, até os da atualidade, que, mais do que nunca, precisam ler e estudar as suas obras. 37. Estudos históricos desautorizam confusões entre magia e espiritismo. Não existe o chamado baixo espiritismo, simples fenômeno de aculturação, a que a doutrina está alheia, séculos de distância entre as práticas de macumba e o aparecimento do espiritismo. A facilidade com que certas pessoas, dotadas de elevada cultura, e até mesmo órgãos da nossa imprensa, confundem o espiritismo com práticas de magia primitiva, ou de macumba, é simplesmente de estarrecer. Qualquer pessoa que quiser estudar, com seriedade e isenção de ânimo, uma e outra coisa, chegará fatalmente à conclusão de que as práticas de macumba nada têm com o espiritismo. Basta dizer que o espiritismo é uma doutrina moderna, que surgiu na França em meados do século passado, e que as práticas de magia primitiva datam de todos os tempos, entre todos os povos, para se compreender o absurdo da confusão que se costuma fazer. Aquilo que entre nós se chama macumba, e que alguns chegam mesmo a classificar de baixo espiritismo, nada tem a ver com a doutrina espírita. Quem se der ao trabalho de abrir um livro de estudo sociológico, sobre o problema da macumba, verá que esta nada mais é do que uma mistura das crendices dos negros africanos com a religião católica. Um dos estudos mais recentes, a respeito, é o livro do professor Aurélio Valente, Sincretismo Religioso Afro-Brasileiro, publicado pela CIA. Editorial Nacional. Todo o processo do sincretismo, da mistura de ritos africanos e ritos católicos, de deuses negros com os santos da Igreja, é ali exposto de maneira precisa. Não obstante, o professor Aurélio Valente, como outros estudiosos, também se refere ao espiritismo, porque atribui esse nome aos processos mediúnicos dos negros. A confusão, como se vê, tem raízes na incompreensão do que seja espiritismo, que não é o fenômeno mediúnico, mas toda uma doutrina filosófica, de bases científicas e consequências religiosas. Nossos sociólogos também cometem esse erro, por desconhecerem o espiritismo. Mas vamos aos fatos históricos, e veremos que não há razão para tais confusões. A macumba apareceu no Brasil como o início do processo de aculturação, resultante da vinda dos primeiros escravos negros, ainda no século XVI. E, somente em meados do século XIX, exatamente a 18 de abril de 1857, surgiu, na França, a doutrina espírita, com a publicação de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Nem mesmo a palavra espiritismo existia antes disso. Foi Kardec que a criou, para designar a nova doutrina, por ele codificada. Não é possível, como se vê, atribuir qualquer responsabilidade ao espiritismo, no aparecimento e no desenvolvimento das práticas de macumba em nosso país. Nem é admissível chamar-se baixo espiritismo um processo que não tem nenhuma relação histórica com o espiritismo. Os primeiros núcleos espíritas surgiram no Brasil nos fins do século passado, quando as práticas de macumba já estavam disseminadas pelo país, e a transformação semântica das palavras umbanda e quimbanda já começava a realizar-se, para substituir a palavra macumba,
também semanticamente transformada. A relação que se pretende estabelecer entre as práticas afrocatólicas e o espiritismo decorre do fenômeno mediúnico, ou seja, da manifestação de espíritos. Mas, ainda aqui, é preciso distinguir. O que existe naquelas práticas é o fenômeno mediúnico primitivo. No espiritismo, esse fenômeno é aproveitado racionalmente e orientado através de um método. O mesmo se dá na medicina, em que recursos aplicados pelos índios, pelos negros africanos ou pelo homem do povo, na cura de certas doenças, são aproveitados cientificamente. É necessário, pois, que as pessoas cultas procurem compreender a distinção existente entre espiritismo e práticas primitivas, para evitarem o erro de misturar alhos com bugalhos, uma doutrina moderna com os fenômenos naturais por ela estudados e interpretados. 38. A última vitória. O apóstolo Paulo afirmou que a última vitória cristã seria sobre a morte. O cristianismo desencadeou no mundo a luta contra o mistério e o sobrenatural da era mitológica. Apoiado na concepção monoteísta dos judeus, foi por isso que Jesus nasceu judeu, e, ao mesmo tempo, no espírito prático desse povo, o estranho Rabi Galileu iniciou a maior e a mais profunda revolução da história. Era evidente que os homens não poderiam compreender de imediato a sua posição e o interpretaram como mito e imago. Apesar dessa deformação inevitável, que marcou os próprios evangelhos, os historiadores leigos do cristianismo, desde Renan até Guignebert, em nossos dias, puderam restabelecer a sua figura e o seu pensamento. Coube a Lutero desencadear, na linha ideológica de Erasmo de Roterdã, a luta pelo restabelecimento da verdade cristã. E coube a Kardec recolocar a verdade evangélica acima da nova mitologia criada pelas igrejas cristãs. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, vemos Kardec dividir o texto dos evangelhos em 5 partes, deixando 4 de lado e aceitando apenas uma como essencial. Com essa operação metodológica pôde Kardec arrancar o joio para oferecer-nos o trigo livre de impurezas. Esse trigo é o fruto da semeadura racional de Jesus, que mesmo os espíritas ainda não compreenderam. Vejamos os elementos que caracterizam o racionalismo de Jesus, em oposição flagrante ao irracionalismo religioso. Ponto mediano: transformação do vingativo e exclusivista Yahvé ou Jeová, dos judeus, no Deus Pai de todas as criaturas. Ponto mediano: rejeição ao código de leis do sacerdócio judaico. Ponto mediano: repúdio absoluto aos privilégios do sacerdócio e das classes dominantes de Israel. Ponto mediano: condenação do conceito sociocêntrico de pureza parcial. Ponto mediano: repúdio à hipocrisia oficializada pela lei da moral vigente, explicação racional dos mistérios, inclusive do mistério da morte. Ponto mediano: prova objetiva da sobrevivência humana além do túmulo. Ponto mediano: superação do conceito de milagre e revelação dos poderes espirituais do homem, como faculdades humanas naturais. Esse quadro é suficiente para provar a posição antimitológica de Jesus e, portanto, do cristianismo. Essa posição iria permitir a mistura dos princípios cristãos com o racionalismo grego e o juridismo romano, ou seja, com a cultura clássica, durante o milênio sombrio da Idade Média, que resultaria no advento da Idade da Razão com o Renascimento, favorecendo, apesar da oposição mística e mitológica das próprias igrejas cristãs, o desenvolvimento das ciências. A oposição irracional das igrejas criaria o conflito entre a ciência e a religião no mundo moderno, mas o desenvolvimento científico permitiria o aparecimento do espiritismo e, com ele, a recuperação do cristianismo em sua inegável natureza racional. Por isso, o espiritismo surgiu como ciência e não como religião, mas firmado na tradição cristã. As consequências morais do espiritismo, acentuadas por Kardec, abririam perspectivas para a união futura da ciência com a religião, como aconteceu no século passado, permitindo as aproximações que hoje se verificam em ritmo acelerado. O preconceito contra o espiritismo, ainda hoje dominante nas áreas científicas, vai sendo destruído pelos próprios avanços científicos da atualidade. O plano de unificação das áreas dispersas do conhecimento,
feito a longo prazo por Jesus, está prestes a consumar-se. Nessa admirável sequência histórica, que só os cegos de entendimento não veem, a ciência espírita aparece em posição de vanguarda, abrindo caminho para a última vitória referida pelo apóstolo Paulo, que é a vitória sobre a morte. As últimas conquistas da física, da biologia, da antropologia, da astronomia e da astronáutica, para só citarmos essas ciências e em particular da psicologia em sua projeção parapsicológica, rompem a barreira da concepção sensorial do universo e eliminam o equívoco da contradição materialismo versus espiritualismo. A ciência espírita, como a pedra rejeitada da parábola evangélica, é o grande e surpreendente esquema sobre o qual se desenvolve todo o avanço das ciências, em nosso tempo, à revelia da lamentável ignorância dos cientistas a seu respeito. Essa ignorância é até mesmo benéfica à realização total do grande plano divino. Se os cientistas tivessem consciência de estar pisando em terreno preparado pela previsão cristã, certamente procurariam fugir ao esquema ou, pelo menos, retardar as suas conquistas. Tal é o poder do preconceito na vaidade e no orgulho do homem. Mas, talvez, já seja tarde para isso. As descobertas atuais são tão fascinantes que nada mais poderá deter o desbravamento da selva obscura dos mistérios em que se embrenhou a mente opiniática da humanidade. Cabe aos espíritas compreenderem isso e dedicarem-se a fundo ao estudo da doutrina tríplice, evitando os desvios e desfigurações do espiritismo, gerados pela ignorância vaidosa de adeptos, ilustrados ou não. 39. A hora H do espiritismo. Após um século de propagação difícil em todo o mundo, a partir da França, sob a condenação veemente e simultânea da ciência, da filosofia e da religião, o espiritismo atinge, em nossos dias, um momento difícil. As mentiras e calúnias lançadas sobre ele criaram uma imagem falsa da doutrina, que estranhamente predominou nos meios culturais. Até hoje, apesar da gigantesca bibliografia científica espírita existente no mundo, firmada pelos mais altos expoentes da ciência do século passado e deste século, é comum encontrarmos homens de cultura e inegável inteligência, que se deixam impressionar pelos seus detratores interesseiros ou ignorantes. Esses homens descem facilmente da sua posição intelectual para se colocarem ao nível das massas de fanáticos que veem no espiritismo a obra-prima do anticristo e de Satanás. A luta contra o espiritismo é o campo do vale tudo. Em matéria de arte, ciência, literatura ou filosofia, as pessoas têm medo de dizer ou escrever tolices, pois isso as diminuiria no conceito público. Mas, quando se trata de espiritismo, não se pejam de empregar asneiras à vontade. Encontram, por assim dizer, a porta aberta para o desabafo. Sentem-se livres para dizer todas as tolices e asneiras que não poderiam ser ditas ou escritas em outros campos. De nada valem os nomes honrados dos grandes sábios, que são considerados simplesmente como esclerosados ou beócios, facilmente iludidos por trapaceiros vulgares. Como dizia Kardec, os sábios são sábios enquanto não tratam das questões espíritas. Mexendo nessas questões, tornam-se imbecis. As antigas pesquisas parapsicológicas alemãs, das ciências psíquicas anglo-saxônicas, da psicobiofísica, da metapsíquica de Richetti ou da parapsicologia atual, são todas levianamente lançadas no rol da ingenuidade dos pesquisadores, ou da patifaria dos médiuns. Até mesmo os físicos e biólogos soviéticos, que tiveram a audácia de provar a existência do corpo espiritual do homem, com a expressiva designação científica de corpo bioplásmico, são reduzidas a puro engano de amadores, desqualificando-se, assim, os atrevidos investigadores. Nesse clima de asfixia da verdade, o espiritismo devia ter morrido, mas não morreu. Pelo contrário, robusteceu-se vigorosamente pela comprovação dos seus princípios, no próprio campo materialista. Apesar de tudo isso, e de muito mais que seria longo enumerar, o espiritismo cresceu de tal maneira que enfrenta, hoje, situações perigosas. Como toda doutrina que se expande, está ameaçado de deturpações, revides arbitrários e desrespeitosos, adulterações,
Infiltrações de doutrinas estranhas e ultrapassadas. A grande propagação popular criou um campo fértil para a exploração dos aventureiros, ansiosos por firmarem a sua reputação de grandes entendidos do assunto, grandes médiuns e oradores de tipo anacrônico. Formou-se uma falsa elite cultural espírita, que se arroga o direito de reformular conceitos, revisar princípios e, até mesmo, alterar